Direto da redação. Já está comigo aqui virtualmente no estúdio Viu Digital o economista Ranulfo Vidigal, a quem dou bom dia nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Interessante essa reportagem que você acaba de colocar e complementa o artigo que o Portal Viu vai disponibilizar essa semana com minha contribuição, onde eu mostro que, por exemplo, no Norte Fluminense nós estamos tendo 37% de informalidade. São pessoas que trabalham sem nenhuma garantia de fundo de garantia, de INSS, férias, 13º. 20% de pessoas que estão ocupadas com menos de 40 horas semanais. E uma desocupação, um desemprego estrutural de quase 12% no norte e noroeste fluminense. Não deve ser diferente na região litorânea, né, Alberto? Não deve ser. Nós temos muitas pessoas e fora as pessoas que estão também aí subempregadas. E já tem um artigo seu que está publicado aqui, Ranulfo, no Portal Viu, o novo governo e as cidades do Norte Fluminense. Como aproveitar o novo ciclo virtuoso com dinheiro farto e política concentrada no consumo interno. Ao que vejo ali, você diz o seguinte, que o governo Lula, que se inicia em janeiro, que se projeta, que sinaliza, é que o governo vai investir, vai destinar recursos para o consumo de massa, com transferência de renda, e as cidades do norte do estado do Rio de Janeiro também têm perspectivas aí de boa arrecadação. A exemplo do que ocorreu esse ano, são cidades que se tornaram bilionárias, estão arrecadando assim muito dinheiro. E você dá uma sinalização ali de como isso pode ser aproveitado, né? Como o material humano, o material intelectual nessas cidades, eles podem também compartilhar conhecimento no sentido de aproveitar esse ciclo virtuoso. Seria isso, Ranulfo? É por aí porque eu considero que o governo começa com muitas dificuldades, começa com grandes dificuldades na questão política, começa com grandes dificuldades pela questão de que a grande mídia está fazendo forte pressão para não perder espaço no fundo público, no orçamento público. As manchetes e os editoriais dos principais jornais estão nessa linha. Aliás, eu vou devolver até essa questão lhe fazendo uma pergunta, vai ser o contrário hoje. Você que é um brilhante jornalista, na semana passada, o jornal Folha de São Paulo demitiu Jânio de Freitas e Gregório do Vivier. Na semana retrasada, 10 dias atrás, a CNN demitiu 100 jornalistas. Portanto, está havendo uma mudança, digamos assim, pedras tectônicas estão se mexendo no jornalismo brasileiro, e você que é um brilhante jornalista deve estar acompanhando isso ou não? Ranulfo, eu acompanho sim, já acompanho há algum tempo essa sinalização. Eu acho que desde que começou o processo de digitalização, e isso se intensificou nos últimos anos e tende a se intensificar mais, e que o smartphone ele se tornou o veículo de massa, eu acho que os jornais eles começaram a perder, a mídia impressa, ela começa, assim também como a mídia tradicional, ela começa a perder uma certa hegemonia como difusores de informação e catalisadores de verbas publicitárias. Então se empobreceram. E o que sinaliza aí é o seguinte, a Folha de São Paulo com essa demissão de Jânio de Freitas, 90 anos, é de que a Folha de São Paulo impressa, ela já tem data também para acabar, para morrer. Então daqui a alguns anos você vai ver os jornais impressos saindo de cena, porque o grupo Folha de São Paulo fez um caminho inverso. Eles demitem no jornal impresso, mas eles aumentam o efetivo, com mão de obra mais barata, no portal UOL. Então ele está fazendo um caminho certo. Essas pedras elas vão se mover, elas vão se movimentar, e a televisão está diminuindo cada vez mais de tamanho, né, Ranulfo? Aquela estrutura hollywoodiana de TV, com aquele negócio todo, aquilo tudo está sendo desmontado por novas mídias. Vamos fazer aqui um comparativo com o que aconteceu na Copa do Mundo.
a grande vedete na transmissão de jogos da Copa do Mundo foi um canal no YouTube, o canal Cazé. Ele transmitiu o jogo com o Juninho Pernambucano comentando, com milhões de audiência. E um canal no YouTube, ele estava rivalizando e até às vezes com mais audiência do que a Globo, que transmitia jogos no Brasil, e com uma estrutura infinitamente menor, um grupo de pessoas infinitamente menor, quando na verdade a emissora de televisão tem que estar com correspondente no Catar, não sei aonde, na casa, no Cafundel do Judas. Então assim, é incomparavelmente mais barato a mídia alternativa e muitas vezes com maior qualidade do que os veículos, que a velha mídia tradicional. Então eu estou com você, eu acho que essas pedras elas estão se movendo e continua-se um divisor de águas na cobertura jornalística, com as novas mídias assumindo o protagonismo. Muito boa a sua observação. Já que você falou na Copa do Catar, nós dois não podemos deixar de dar parabéns à Argentina. O jogo foi belíssimo e, digamos assim, ali ontem em campo, e talvez o grande público não saiba, o Catar é dono do Paris Saint-Germain, que é o time mais importante da França. Então estavam ali o Messi, que é do Paris Saint-Germain, que fez uma belíssima partida. Estava ali o Mbappé, que é do Paris Saint-Germain, e fez outra belíssima partida. O Neymar é do Paris Saint-Germain. Então essa Copa foi um sucesso para o Catar em termos monetários, em termos geopolíticos, porque estava ali o presidente da França, ao lado do príncipe do Catar, né? Mostrando mais uma vez como é que o nosso país está atrasado nestas questões estratégicas e geopolíticas. Levou uma seleção de qualidade, mas não conseguiu chegar a seu intento. Portanto, o que a Argentina fez, o que a França fez, devem servir no futuro de lição para os nossos dirigentes, que aliás naquele filme da Netflix que você assistiu, que é uma aula de geopolítica, os nossos dirigentes da CBF apareciam muito mais como gangsters, porque estavam presos em Nova York em função da polícia americana. Ou não, Roberto? Todos. A maior parte dos dirigentes, dos grandes dirigentes. Nós temos aqui o caso do Ricardo Teixeira, que é um dirigente da CBF. Ele é procurado pela justiça, ele não pode visitar os Estados Unidos. Ele está naquele grupo, porque ele era um dos votos lá, que participava das eleições na FIFA. Eu até aconselho a você que está nos ouvindo e que tem Netflix, que ainda não assistiu, que assista esse documentário sobre a FIFA. Eu não tenho certeza aqui, mas eu acho que ele é intitulado Os Escândalos da FIFA, não é isso? Então, é mais ou menos isso, mas é uma aula. É uma aula de geopolítica e mostra por que houve essa campanha de criminalização da FIFA. Ranulfo, nós temos noção exata, eu pelo menos sei, você eu tenho certeza que tem, do que é o Serviço de Informações dos Estados Unidos, o que é o FBI dos Estados Unidos, na questão principalmente de sonegação de impostos. Você sabe que as leis norte-americanas elas são muito duras para a sonegação de impostos. Um dirigente do futebol norte-americano que fazia parte de uma federação e que era voto, que fazia parte da FIFA, ele sonegou impostos nos Estados Unidos durante 15 anos. 15 anos ele sonegou. Só descobriram depois de 15 anos que ele era um sonegador de impostos quando os Estados Unidos partiu para cima da FIFA porque perdeu no sorteio de sediar a Copa do Mundo de 2022. Perdeu para o Catar, que é um concorrente na venda de gás. Exatamente. Então você veja como é que são as coisas, como é que é realmente uma aula de geopolítica. Agora não adianta assistir o documentário e não ter a leitura correta do documentário, né? Você tem que ter a leitura da geopolítica para entender o documentário, né? O que está em jogo, como por exemplo a questão do início do governo Lula. Ontem à noite, Roberto, dado que nós estamos falando para muita gente, a sua audiência é cada vez maior e eu parabenizo a toda essa equipe, o ministro Gilmar Mendes, numa canetada, garantiu os R$600 de Bolsa Família Futuro ou Auxílio Brasil para todo mundo.
e tirou o jogo da mão do Lira, que estava levando para uma negociação até amanhã contra o novo governo. Portanto, o Bolsa Família está incluído a partir de hoje no orçamento, o que é uma justiça. Como é que você ia, nós já tínhamos comentado isso aqui, eu e você, como é que você ia admitir que teve R$600 para 20 milhões de famílias em grande dificuldade no Brasil e a partir de 1º de janeiro isso ia ser apenas 405? Ficou essa briga entre o Congresso e o novo governo, e aí o Supremo Tribunal Federal, na minha concepção, numa saída humanitária, diz: não, está aqui a liminar, coloca no orçamento e continua a pagar. Ou seja, não podemos ser reféns desse tipo de impasse num país em que as pessoas estão passando fome e as pessoas estão discutindo orçamento secreto, são outras coisas que, se nós fôssemos olhar com lupa, né, nós íamos ver que não tinha de muita coisa de republicano. E outra coisa, minha última análise para você comentar. Saiu na sexta-feira e vai ser objeto de uma matéria exclusiva do nosso portal, da nossa parceria, os números do IBGE sobre a riqueza nos municípios. E mostrou que o interior está cada vez mais forte e as capitais cada vez mais enfraquecidas. O que está acontecendo? As pessoas estão migrando das capitais para viver nas cidades médias brasileiras, que são mais adequadas, mais baratas e mais acessíveis para as famílias que estão, de modo geral, envelhecendo. Isso vai ser objeto de uma discussão nossa e vamos colocar com exclusividade nas próximas horas do Portal Viu. E eu me coloco à sua disposição para voltar essa semana dando detalhes desses números que são muito interessantes, Roberto. Corroborando o que você está informando aí, Ranulfo, recentemente o Lauro Fabre, que é jornalista na cidade de Varriçai, no Noroeste, conversar comigo, ele estava falando o seguinte: o Roberto, começou aqui uma procura muito grande, uma venda muito grande por sítios, chácaras, por terras para as pessoas construírem aqui na cidade de Varriçai. E são pessoas que estão chegando de cidades grandes, de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para morar aqui na cidade. Cidade serrana, produtora de café, vinho de Jabuticaba, uma cidade muito gostosinha, né? Para quem conhece Varriçai. Isso corrobora o que você está falando. Muita gente está migrando, está fazendo esse caminho inverso agora. Antigamente nós tivemos a migração das cidades do interior para os grandes centros. Agora se verifica um caminho inverso. As pessoas já aposentadas, as pessoas já, digamos, estressadas com essa vida em capital, com trânsito, com engarrafamento, sistema de saúde sobrecarregado, voltando para as cidades no interior para uma vida mais tranquila, né? Exatamente, é isso que nós vamos resumir e colocar em linguagem fácil para o nosso grande público, e ao longo dessa semana nós voltaremos, eu e você, a conversar e dar detalhes daquilo que, de um modo geral, a população que nos assiste, que nos ouve, os interespectadores, já estão até constatando isso nas suas vidas pessoais, através do próprio engrandecimento dos pequenos empreendimentos no interior de todo o estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Ranulfo. Bom dia, Ranulfo Vidigal, economista, e você confere os artigos de Ranulfo Vidigal em portalviu.com.br. Boa segunda para você, Ranulfo. E boa semana para toda a sua equipe e todos os nossos interespectadores. Um abraço, meu amigo. Você acompanha também o artigo de Ranulfo Vidigal em diariodaguanabara.com.br ou dg.rj.gov.br.